Olá, minha gente. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para comandar mais um podcast Papo de Redação no seu rádio, no seu tablet, no seu computador ou no seu celular. Agradecer demais a sua companhia mais uma vez. Graças a Deus, mais uma semana começando hoje, dia 20, aliás, dia 30, gente. Dia 30 de setembro, último dia de setembro. Episódio de número 339 do Papo de Redação. Hoje traremos aqui algumas notícias de polícia, de política, cotidiano também. E você é o nosso convidado a ficar conosco enviando seu comentário também para o 999715300. A gente tem a oportunidade de ler e também receber suas críticas, reclamações, sugestões de matérias ou de entrevistas, né? A gente tem o maior prazer de ler o que você manda para a gente. Tem o nosso zap da redação, que é o 999715300. Tem a seção de comentários do canal da Folha no YouTube para você participar, interagir conosco. E eu quero aproveitar e anunciar já que a Marília Mesquita. Seja muito bem-vinda, Marília, ao nosso podcast. Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando o nosso Papo de Redação aqui pelo nosso canal no YouTube, pelas ondas da 100.3 e também pela Rádio de Bonfim. Pois é, eu vou destacar aqui algumas matérias que a Marília vai falar, né, que a delegada Marília, aqui da nossa redação, ela vai falar um pouco sobre bebê de 2 meses encontrado lamentavelmente morto dentro de casa, o caso do corretor de imóveis que esfaqueou um homem em via pública, que foi encaminhado para PANC, que inclusive lá, gente, está com um buraco, né, próximo ao muro, já a gente fala a respeito disso também. Sobre uma denúncia de negligência que teria resultado aí na morte de uma idosa no HGR, né? Suposta negligência. Tem também aí o aumento do pagamento do BPC, o benefício de prestação continuada, em 4 anos. E que a denúncia também, essa denúncia, ela aponta fraude praticada por imigrantes, né? Em relação a esse benefício. E ainda, gente, um projeto de lei apresentado hoje que prevê proibição da divulgação de jogos ilegais e multa de até R$1 milhão para quem pratica isso aqui em Boa Vista. Então, a edição de hoje, de certa forma, está imperdível, eu sou suspeito para falar, mas eu quero convidar você a ficar conosco. Então, Marília Mesquita aqui comigo, vamos começar a falar sobre esse caso, Marília, do bebê de 2 meses que foi encontrado morto dentro de casa. O que a gente tem de informação a respeito disso? Que notícia triste, hein? Isso, Lucas. A gente já começa a segunda-feira aí trazendo esse caso muito triste, que foi um bebê do sexo masculino de 2 meses, que ele foi encontrado morto dentro de casa no município de Rorainópolis nessa segunda-feira, dia 30. Conforme informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 5h30 da manhã para verificar o óbito de uma criança recém-nascida, possivelmente de causas naturais. No local, o corpo estava sob a cama do casal e apresentava um pequeno sangramento no nariz e na boca, além de um hematoma na cabeça. O serviço de atendimento móvel de urgência esteve no local e, após checar os sinais vitais, constatou o óbito. A polícia científica da Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia e a PM fez o isolamento do local. As informações foram registradas na delegacia de Rorainópolis para as providências cabíveis. Ô, gente, que situação triste, né, Marília? Puxa vida. E uma outra notícia aqui é a de que o corretor de imóveis que esfaqueou um homem em via pública acabou desceu para PANC, né? Como a gente fala aqui, né, Marília? Isso. É o corretor de imóveis JSSS, de 28 anos, que esse caso aconteceu na sexta-feira e chocou aqui a nossa cidade, porque foi à luz do dia ali logo nas primeiras horas da manhã que esse rapaz esfaqueou o outro, e os populares que estavam ali próximo ao local do crime filmaram e repercutiu bastante. Então, após esse corretor de imóveis ele passar pela audiência de custódia que aconteceu na tarde do sábado, dia 28, ele teve a prisão preventiva decretada e foi encaminhado aí para a PANC, para a Penitenciária Agrícola do Monte Cristo, e ele responderá aí por tentativa de homicídio,
tendo em vista aí que a vítima ela está internada no Hospital Geral de Roraima. E foi como eu falei, né? Os populares que estavam próximo do local onde ocorreu esse crime filmaram a ação do JSS. Por conta disso, o Ministério Público requereu aí a prisão preventiva, diante mesmo da extrema gravidade do fato e do custodiado, conforme o texto aí da audiência de custódia. A decisão, Lucas, disse o seguinte: em juízo de custódia, entendo que a liberdade não se faz suficiente e é necessária a segregação cautelar para a garantia de ordem pública consubstanciada. E aí, considerando que a soltura do custodiado neste momento configuraria um estímulo, por assim dizer, à continuidade das condutas ilícitas, a necessidade de se resguardar a ordem pública para evitar que esta espécie de fato se repita. E aí foi um trecho da decisão. E eu conversei com o irmão da vítima, que informou que o rapaz que foi esfaqueado, ele teve os 2 pulmões e uma artéria do pescoço perfurado. Ele ficou internado na UTI do HGR, mas ultimamente ele vem reagindo bem ao tratamento, já saiu da UTI, mas segue internado no HGR. Pois é, né? Aí você tem uma acusação por parte do esfaqueador, né? De furto, né? A gente espera também que isso seja apurado, né? Pouca gente tem falado sobre isso, né, Marília? Mas a gente ainda não tem, pelo menos, informação atualizada a respeito dessa acusação, né? O irmão da vítima, ele afirmou que o irmão dele não tentou furtar a motocicleta. Uhum. Nós fizemos ainda na sexta-feira, esse é um caso que rendeu bastante, Sim. Porque na sexta nós conversamos aí com o Jefferson, que é o rapaz que esfaqueou Sim. o outro, e ele falou que a vítima estava tentando furtar a motocicleta dele, por isso que ele foi lá e esfaqueou para se defender. No final da sexta-feira, o irmão da vítima entrou em contato com a nossa reportagem para dar a versão deles dos fatos. E a família alega aí que o Alex, que é a vítima, ele não tentou furtar a motocicleta, que ele não é de cometer esse tipo de crime. E o que teria acontecido seria que eles dois, a vítima e o acusado, eles se envolveram em uma confusão e foi quando o rapaz desferiu as facadas. O irmão contou o seguinte, que a vítima se envolveu em uma confusão dentro do estabelecimento, porque eles estavam em um bar, se envolveu em uma confusão dentro do bar, ele foi retirado de dentro do bar e teve uma outra confusão fora do estabelecimento com as pessoas que estavam ali na frente, e entre essas pessoas estava o Jefferson, e aí diz que teve uma confusão entre eles dois e o Jefferson acabou esfaqueando aí a vítima e gerou aí essas imagens que nós vimos aí, que circulou nas redes sociais. Pois é, isso é uma informação completamente nova para você que está aqui no Papo de Redação, porque é muito interessante, né, essa apuração que a Marília está fazendo, que fez a respeito desse caso, né, acompanhando. E, inclusive, o que chamou a atenção desse caso, acredito eu, que não foi... assim, claro, evidentemente que as facadas, né? O cara fazendo na luz do dia isso, na frente de muita gente. Mas o que também surpreendeu foi a repercussão pela forma da abordagem da Marília Mesquita com o rapaz, né? O acusado de esfaquear esse rapaz, né? Da forma durona até, por isso que a gente chama ela de delegada Marília, porque ela tem uma forma de falar com as pessoas, esse jeito aqui que, na verdade, atrás dessa forma durona de se falar, tem uma pessoa muito legal, gente. A gente está acostumado, completamente acostumado, e as pessoas, de modo geral, não estão acostumadas a ver um jeito assim de a Marília conversar, ainda mais conversando com um cara que acabou de esfaquear uma pessoa, né? Sim, tinha acabado de esfaquear o rapaz, eu conversando com ele, um dos comentários era ela numa conversa descontraída e leve. Teve uma outra pessoa que comentou assim, parece que ela é parente, tipo assim, ela é jornalista ou ela é parente, porque o jeito dela conversar, mas é porque é o meu jeito de conversar, eu converso com as pessoas assim, eu crio uma intimidade com a pessoa, acabei de conhecer e eu tô conversando com ela como se eu conhecesse há anos, então é o meu jeito de falar mesmo.
E por falar do local onde esse rapaz vai, que é a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, a gente tem aqui a informação de que um buraco foi encontrado próximo ao muro lá da Punk, né, Marília? Isso, Lucas. Isso aconteceu, esse achado aconteceu durante revistas diárias feitas pelos policiais penais. E aí foi encontrado um buraco na parte interna da muralha da Punk nesse domingo. Uma fonte da reportagem informou que o buraco estava coberto por terra e foi feito há muito tempo. Ou seja, né, não foi feito agora. Nós procuramos a Secretaria de Justiça e Cidadania, que informou o seguinte, que os presos têm acesso a essa área apenas durante a limpeza da unidade, atividade que é sempre realizada sob escolta rigorosa. A Secretaria de Justiça e Cidadania esclarece que o que foi encontrado não se trata de um túnel, mas sim de um buraco detectado na parte interna da muralha da Punk. E aí, de acordo com eles, essa descoberta foi possível graças às revistas diárias realizadas pelos policiais penais. Pois é, que logo fecha esse buraco, né? Para não gerar mais problemas aí para o sistema prisional e insegurança para nossa população. E para fechar, Marília, aí você tem aí uma denúncia de familiares que afirmam que uma suposta negligência teria resultado na morte de uma idosa no Hospital Geral de Roraima, né? Isso, nós chegamos a noticiar a morte dessa idosa e os familiares da dona Francisca Maria do Nascimento Silva, de 66 anos, eles denunciam que houve negligência no atendimento prestado à idosa no Hospital Geral de Roraima após ela sofrer um acidente de trânsito e, por conta disso, ela teria ido a óbito na unidade. A dona Francisca, ela deu entrada na unidade na tarde de segunda-feira, dia 23, e faleceu na manhã da terça-feira, dia 24, após a moto em que estava colidir com um caminhão do Exército Brasileiro. E aí a filha dela, a Gracilene Franco de Souza, de 44 anos, ela relatou que a mãe estava reclamando de fortes dores na região do abdômen e não foi solicitado nenhum exame de imagem. E ainda conforme a denunciante, além de não terem solicitado exames de imagem, não foi aplicado soro e medicamento na dona Francisca. A idosa era hipertensa e diabética e a filha disse que chegou a questionar sobre a aplicação dos remédios para normalizar a glicose e a pressão da dona Francisca. A denunciante relatou também que a mãe ficou em uma maca em observação por horas e ela contou ainda que depois de muita insistência foi realizada uma tomografia na dona Francisca. A Gleiciane, ela disse também que o médico ortopedista deveria ter ido verificar a situação de Francisca, mas ele não foi atender a paciente. E, além disso, eles ainda queriam liberar a idosa para casa, mesmo não estando bem. A filha dela contou o seguinte, Lucas, que quando a idosa começou a passar mal, foi encaminhada à RCP, que é a sala de reanimação, mas a Gracilene, ela afirma que a mãe já estava morta quando fizeram os procedimentos de reanimação. A dona Francisca, no momento do acidente, ela estava acompanhada do seu marido, o seu Luiz, de 59 anos, que ele também reclamou do atendimento. Conforme ele, houve demora e falta de informação sobre o estado de saúde da mulher. O laudo do IML apontou a causa da morte foi choque hemorrágico, que é a perca significativa de sangue, laceração hepática, fratura da pelve e politrauma. Então, ela chegou assim muito grave, a filha dela afirma que ela estava muito grave, reclamando de muitas dores, mas mesmo assim eles não fizeram o atendimento correto, não aplicaram nenhum medicamento e por conta disso eles acreditam que por isso que ela foi a óbito, porque ela não teve esse atendimento adequado, digamos assim. E aí eu perguntei, mas ela estava fraturada? Tipo assim, ela estava machucada por fora? Sim. A filha dela disse que não, que por fora, aparentemente, ela estava bem, mas por dentro é que ela estava toda machucada. E aí o laudo apontou que ela teve a laceração hepática
E de acordo com a gente. família dela, não sou eu que estou dizendo, é a filha da Sim. dona Francisca, disse que não foi solicitado aí nenhum exame de imagem, uma tomografia, nenhum raio-x, não foi feito nada disso. Aí nós procuramos a Secretaria Estadual de Saúde, que por meio de nota informou o seguinte, que qualquer denúncia de paciente ou acompanhantes deve ser imediatamente registrada na Direção Geral ou na ouvidoria do Hospital Geral de Roraima, Rubens de Souza Bento, para serem adotadas as medidas administrativas. Ei, Marília, esse caso aconteceu nesse final de semana? Essa denúncia, a dona Francisca, ela morreu na terça-feira Ah, tá. da semana passada. O acidente foi na segunda-feira e ela foi a óbito na manhã de terça. Sim. E a nossa denúncia, nós ouvimos a família dela na sexta-feira, tanto que eu estava com a família da dona Francisca, quando eu tive que sair de lá para ir verificar o caso do esfaqueamento lá no Pintolândia. Porque, veja bem, gente, no sábado, olha, eu sou uma pessoa, eu e minha família, a gente precisa da saúde pública também, né? A gente tem propriedade para falar de certas coisas. E uma coisa é o seguinte, no sábado eu estive lá no Hospital Geral de Roraima e eu, cara, eu não aguento nada calado, né? Eu não aguento nada calado, eu acho que ninguém deveria aguentar nada calado, né? Até porque quando tem vidas correndo risco, a gente não vê nada acontecendo, a gente tem que tomar alguma providência. Eu, por exemplo, eu fiquei muito chateado inicialmente de que a triagem, gente, pode ter uma ideia, a triagem estava recebendo uma pessoa a cada 30 minutos e existia lá pelo menos mais 20 pessoas esperando na sala do atendimento do Hospital Geral de Roraima, na recepção ali. Imagina a situação. O que aconteceu? Eu me exaltei, né? Eu tive que realmente fazer valer o direito não somente do meu irmão que eu estava lá, mas também das outras pessoas que estavam lá, que me disseram que estavam... Eu cheguei lá por volta das 3 horas da tarde, tinha gente desde as 2, né? E essa reclamação, realmente, ó, esperei um pouquinho e, era mais ou menos umas 4 horas que eu decidi reclamar. Que eu não fiquei calado, porque não estava se mexendo, né? Então, assim, quando a gente reclamou, né? Quando a gente passou a falar mais alto, né? E eu passei realmente a tirar uma dúvida com a moça lá que estava trabalhando, enfim, as coisas começaram a mudar, né? Eu comecei a fazer vídeo, eu comecei a me indignar com a situação, demonstrar indignação com isso. E aí eu fico pensando, cara, quantas vezes a gente vai precisar bater boca com as pessoas? Quantas vezes a gente vai precisar ficar chateado com esse tipo de coisa, sabe? De realmente se estressar de fato, porque a gente já chega muito fragilizado lá, Marília. A gente chega na saúde pública muito fragilizado. E aí existem coisas que acontecem lá que deixam a gente mais fragilizado ainda. Então é muito difícil uma situação dessa. Eu, depois de tanta insistência, não só minha, como de um rapaz lá, né? Depois que a gente reclamou, ele realmente passou a reclamar também junto com a gente, porque, engraçado, a gente, na saúde pública, um reclama e o outro também cria coragem de reclamar, né? Mas a gente foi muito bem atendido depois que a gente reclamou, né? A gente saiu mais ou menos 1h30 depois que a gente entrou lá na triagem, né? Foi atendido, a gente foi muito bem atendido, graças a Deus, né? Apesar da insistência. Mas um detalhe muito importante, gente. Eu fico chateado às vezes com essas notas, Marília, porque fala de que a gente tem que procurar a direção geral, a gente tem que procurar a ouvidoria. Um detalhe, nesse dia que eu fui, era um sábado, 3 horas, entre 3 e 4 horas da tarde, e aí eu tentei procurar pela via normal que deveria ser, que no caso, ouvidoria. Um detalhe, a ouvidoria ela só funciona de sexta-feira, de segunda a sexta-feira, em horário comercial, das 8 às 12 e das 14 às 18. Então, para quem que a gente vai reclamar? Eu, por exemplo, tive que levantar a voz e reclamar na minha rede social, né? E com pressão a gente conseguiu ser atendido, não somente o meu irmão, mas também com as outras pessoas que estavam lá. Eu fiquei feliz com que a gente, de certa forma, a gente ajudou as pessoas a fazer valer o direito, né? E assim, é triste que a gente precise de tanta pressão para poder as coisas funcionar, né, Marília? E aquela questão, gente, você está estudando para ser enfermeiro, técnico, médico,
ortopedista, não importa. Você está estudando para trabalhar dentro de um hospital. Você quer... Meu sonho é ser médica. Cara, você vai trabalhar com pessoas doentes, pessoas que estão com dor, pessoas que não querem esperar meia hora. Você está sentindo dor, que você quer ser atendido. Então, se você está estudando para exercer essa profissão, atuar dentro de uma unidade de saúde, trate o próximo com respeito, com amor, porque as pessoas que procuram um hospital ou uma unidade básica de saúde, ela não está ali porque ela quer, porque, não, eu estou entediada dentro da minha casa, vou dar uma volta ali no hospital. Não, as pessoas procuram uma UBS, procuram uma unidade de saúde porque elas estão doentes, porque elas precisam. Então, o que deveria existir, seja governo ou prefeitura, porque saúde pública é uma só. Sim. Nós, quando vamos numa unidade de saúde, eu já passei por situações dentro da UBS, que foi muito estressante, e dentro do hospital lá do Pintolândia, do Cosme Silva, nas duas unidades. Sim. E não é uma questão de, é porque o governo não faz, a prefeitura não faz. Não é só o poder público que tem que fazer. São os profissionais que estão lá dentro. Porque a gente chega para ser atendido por um médico, às vezes ele não olha nem na nossa cara. Não, toma uma dipirona, vai embora. Sim. Tá com febre, não é aqui. Às vezes a pessoa está com uma febre, mas é recomendado que nós não façamos a automedicação. E a gente procura uma unidade de saúde porque a gente quer atendimento. Nós pagamos impostos altíssimos para nós termos uma saúde de qualidade, para que profissionais que estão lá dentro, eles exerçam um bom papel, um bom trabalho. Porque quando o jornalista dá uma barrigada é quando a gente dá uma informação, às vezes, errada, quando a gente erra uma vírgula no lugar errado, quando a gente coloca o nome de alguém errado, as pessoas caem de cima no jornalista. Porque são bandos de incompetentes. É daqui para baixo que xingam a gente. Agora, quando o médico, quando o enfermeiro, quando um técnico não atende bem um paciente, a gente tem que passar pano? Negativo. E a reclamação dessa mulher, da filha da dona Francisca, foi justamente essa, que os profissionais não atenderam a mãe dela da forma correta. Uma idosa de 66 anos reclamando de dor na região do abdômen porque estava com o seu fígado dilacerado, não foi atendida de forma correta, porque os profissionais que estavam ali, pelo que ela fala, não atenderam a mãe dela de forma correta e acabou culminando aí num fim trágico, que foi o óbito. E a família está arrasada, com vazio, porque eles não esperavam que acontecesse isso. Quando a gente procura um hospital, a gente espera chegar lá passando mal e sair de lá bem ou pelo menos medicado. Então, o alerta aqui é para esses profissionais que estão estudando para que façam um bom trabalho, para que atendam as pessoas direito, porque é muito revoltante, é muito, 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 muito irritante. E acaba que a gente é chato, acaba brigando com um profissional desse, não é porque a gente é chato, reclamando, é porque a gente quer ser atendido direito. É o mínimo que a gente merece. Com certeza. É obrigação do poder público, obrigação dessas pessoas que estão lá contratadas para fazer o bom trabalho. A negligência começa aí, na demora do atendimento e por aí vai, né, gente? Muito obrigado, Marília, pela participação, pelas reflexões e por pelo desabafo, né? Vou beber até uma expressar água. Essa revolta aqui, endossar essa revolta, porque realmente é a revolta de muita gente, né? Infelizmente, é a revolta de muita gente. Só para ficar claro, não é que todo mundo que trabalha no hospital não presta, claro. Não é isso. Jamais a gente vai falar isso. Lá trabalham pessoas muito bem, muito capacitadas, que atendem direitinho. Eu passei por uma situação com a minha sobrinha ano passado, e ela foi super bem atendida, super bem tratada. Fizeram o possível e o impossível para que ela saísse bem do HGR, e saiu, graças a Deus. Os profissionais que estavam lá conseguiram salvar a minha sobrinha, só que também tem os profissionais que acabam manchando aí todo o nome do hospital, da classe da saúde. Então, não são todos, tá? Fique bem claro. Não me cancelem por isso. É isso aí. Valeu, Marília. Tchau, Lucas.
Então, gente, vamos continuar agora falando de cotidiano, porque veja bem, o pagamento do BPC, que é o benefício de prestação continuada, triplicou em 4 anos e uma denúncia aponta fraude supostamente praticada aí por imigrantes. Quem vai contar melhor aí é Adriele Lima, tá aqui comigo. Seja muito bem-vinda, Adriele. Oi, Lucas, e a todo mundo que acompanha o Papo de Redação, obrigado pelo convite. E é essa situação aí que a gente recebeu, né? Então. Em primeiro caso, a gente recebeu uma denúncia do senador Irã Gonçalves, doutor Irã, né? E explicando sobre essa situação, ele fez um levantamento, ele contando pra gente, ele fez um levantamento sobre essa situação que ele já havia percebido. Sim. Que o número de benefícios aqui em Roraima aumentou, de BPC, né? Aumentou. Sim. E aí a maioria estaria sendo... quem estaria recebendo seriam os imigrantes venezuelanos, né? E aí ele falou que percebeu isso já tem um tempo, já enviou documentação para o governo federal falando de uma possível fraude sobre isso, porque era um valor muito grande, a gente estava ali chegando num valor de repasse quase que a São Paulo, né? Nossa, e aí, muito grande, né? É muito grande. Volume muito Acho alto que de não é o recursos. repasse, a quantidade. Sim. E aí ele enviou, né, essas documentações pro governo federal e também pediu novas informações do Ministério de Desenvolvimento Social para esclarecer isso. E também informou que a Polícia Federal já está investigando uma suposta fraude sobre isso. Coincidentemente, uma semana antes, nós havíamos recebido o superintendente do INSS aqui em Roraima, o Gelson. Isso. E aí ele explicou, justamente, ele mencionou essa situação e falou realmente que a Polícia Federal havia solicitado informações ao INSS aqui no estado sobre o BPC e que possivelmente estaria investigando isso. Um alerta que ele levantou é de que o crime, né, a suposta prática estaria acontecendo justamente com venezuelanos que estariam vindo da Venezuela, se registrando como residentes no Brasil e depois dando o cartão, né, para alguma pessoa, para algum familiar aqui no estado receber, e ele retornava para o município, né, para Venezuela, no caso. Sim. E aí, então a gente conseguiu aí algumas outras informações, conseguimos um áudio de um venezuelano falando, né, mencionando justamente isso, que ele tinha um parente, um irmão, que já tinha mais de 65 anos e que ele poderia receber o benefício no Brasil. Então, Sim. ele ia falar pro irmão dele vir da Venezuela para Roraima, para ele se registrar como residente no Brasil, ter toda a documentação, CPF, tudo mais que for necessário, e depois ele poderia retornar para receber o benefício, né? E aí Caramba, que esquema, hein? Que esquema, então. E aí até pessoas estariam envolvidas também, né? Facilitando, né, essa entrada aí para as pessoas conseguirem o benefício, no sentido de, tipo, fornecendo mesmo todas as informações necessárias para conseguir o BPC. E aí, a gente levantando as informações, o superintendente do INSS explicou também que o alerta estava em Pacaraima, né? Que o maior número, né, depois de um tempo, eles perceberam que estava crescendo muito a quantidade de pessoas, de venezuelanos solicitando em Pacaraima, e também ou pedindo a transferência. Se registraram moradores de Boa Vista, mas pediram transferência para receber em Pacaraima. Olha aí. E aí isso acendeu um certo alerta também na superintendência. E a gente foi atrás, com um bom jornalista, Poxa, a gente vai atrás de dados. Investigação aí, meu irmão. Exatamente, a gente foi atrás aí de dados para complementar essas informações. Sim. E a gente conseguiu levantar no portal Transparência da Controladoria Geral da União os valores pagos mensalmente do BPC em Roraima. E aí a gente constatou que eles cresceram, o valor cresceu significativamente. Em junho de 2020, o repasse para Roraima era de mais de 13 milhões. Sim. Chegando, agora em 2024, em junho de 2024, Roraima recebeu 33 milhões, mais de 33 milhões. Caraca, em 4 anos de 13 para 33. Triplicou. 33, né? Para 33, triplicou. Caramba. E aí a gente conseguiu fazer justamente esse levantamento mês a mês, e aí a gente consegue perceber que o número de repasse de BPC para Roraima cresce muito. E o maior aumento acontece aí mais ou menos em 2022, no meio do ano de 2022, quando a gente passa a receber aí 20 milhões, e aí desde então só cresce, né? Porque exatamente
no ano de 2022, Foi basicamente o fim da pandemia, com abriu realmente a fronteira, né? E o pessoal veio para cá e tal. Assim, pelo menos é o que a gente tem de informações contextuais, né? A gente não está acusando nada, é só mostrando, comparando a situação. Exatamente, né? Que até o momento a gente tem dados mais quantitativos do que qualitativos, que isso aí a Polícia Federal, evidentemente, vai investigar, está investigando e vai chegar a uma conclusão. E quem, porventura, se tiver realmente um esquema grande aí, isso aí certamente a casa vai cair, como sempre cai. Exatamente. E também fica até mais interessante quando a gente olha também por Pacaraima, né? Que foi o município apontado como alerta, né? Sim. E aí a gente pode perceber que Pacaraima, ela sai de um registro de 256 pessoas com BPC em junho de 2020 para 855 em junho de 2024. E o crescimento justamente acontece, o maior salto, né, expressivo e inicial acontece entre julho e agosto de 2022. Quando em julho, Pacaraima tinha 280 pessoas beneficiadas. Sim. E em agosto, no mês seguinte, foram 304 pessoas. Então, foram 24 pessoas a mais recebendo benefício, sim, numa diferença de um mês. E também, desde agosto, aí só vai crescendo o número até chegar em 855 em 2024, em junho de 2024. Olha, parabéns pela reportagem. Não é fácil você trabalhar com dados. Sei que você gosta, né? Você já falou aqui que gosta de tratar dados, né? Mas é muito complexo chegar a uma apuração dessa, né, Adriele? É dado pra caramba. O portal da transparência, às vezes, não é muito claro, né? A gente tem que juntar as informações. Não é muito colaborativo. A minha ideia por trás dessa reportagem era justamente comparar Boa Vista e Pacaraima. Sim. Pra gente ter uma noção maior. Porque a gente sabe que aqui em Roraima nós temos atualmente, né, mais de 21.900 beneficiados pelo BPC. Mas o ideal seria a gente mostrar os municípios. Infelizmente, como o número é muito grande, o portal da transparência não suporta a exportação desses dados de conseguir olhar. Então, em Boa Vista, eu não consegui ver. Sim. Justamente porque ultrapassava o limite para eu conseguir analisar direitinho e as outras formas também não facilitavam. Então, a gente conseguiu levantamentos, pelo menos, de Pacaraima, que aí ilustrava bem, né, justamente essa situação, já que era um município de alerta, e a gente consegue perceber que realmente há uma crescente no município e mostra aí, né, assim, se supõe que há justamente essa relação, essa relação de migração, com esse suposto esquema de fraude aí no BPC. Enfim, né? Algumas fraudes relacionadas a essas situações certamente estão sendo apuradas. A gente espera que as autoridades possam tomar uma atitude, né? Já tem tomado, né? Eu estou dizendo assim, que a gente possa realmente chegar o mais rápido possível aos possíveis responsáveis desse suposto esquema, né? Mas que é estranho né, Adriele? Sim, é muito estranho. Só para salientar que não é proibido que estrangeiros recebam o BPC, né? Uhum. Existe uma decisão do STF de 2017 que sustenta que estrangeiros residentes no Brasil possam receber benefícios no Brasil, mas então não impede, né? Mas porque tem gente aí que quer usar da má fé realmente, isso, né? Tipo assim, de atrair, sabe lá se o pessoal... vou dar uma parte para você, alguma coisa assim. Tem tudo isso aí que realmente isso sim é ilegal. Exatamente. Essa questão aí também de você vir de outro... Com uma promessa, né? Exatamente. Mas aí você vai embora. Você não tá mais morando aqui no Brasil para receber o benefício, entende? Exatamente. Então, isso gera uma certa ilegalidade no processo, que é para beneficiar as pessoas mais vulneráveis, né? Idosos aí, deficientes, pessoas deficientes que recebem esse benefício. E aí, outras pessoas vêm e acabam burlando, né, esse sistema. Pois acaba, enfim. Seria um crime aí contra o Estado brasileiro, contra as pessoas, né, que dependem muito desse benefício do BPC. Esperar com que as respostas cheguem logo, porque até o momento a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Obrigado, Adriele, pela participação e para você uma excelente semana. De nada, Lucas, e até a próxima. Olha, gente, um projeto de lei apresentado na Câmara Municipal de Boa Vista prevê ações de combate à atuação, publicidade, patrocínio e promoção de apostas esportivas e jogos online ilegais em Boa Vista.
Essa proposta estabelece multa de até R$ 1 milhão para quem descumprir a medida, caso ela se torne realidade, se torne lei. É uma proposta do vereador Samuel Lopes, do Republicanos, e a capital, nesse caso, segundo essa proposta, proibiria a divulgação em qualquer meio de comunicação, de publicidade, patrocínio e promoção de apostas esportivas e jogos ilegais. E ainda proibiria a exibição de anúncios em espaços públicos ou privados de acesso público, incluindo plataformas digitais que promovam ou incentivem a prática de jogos de azar ilegais, como o jogo do tigrinho, o famoso jogo do tigrinho, né? Outras modalidades, né? Gente, a gente tem visto tanto crime, tanto picareta, pilantra que tem aqui em Roraima, né? Divulgando essas coisas ilegais e enganando as pessoas, fazendo falsas esperanças. E de fato, gente, muita gente sendo iludida por isso, né? Porque, gente, pelo amor de Deus, né? Não existe dinheiro fácil, de forma alguma. E o que, de modo geral, que esses jogos ilegais querem para as pessoas é ofertar dinheiro fácil, riquezas fáceis. Isso não existe, gente. Sabe o que existe? É trabalho, é trabalho, é trabalho. Então, que bom que o poder público, de modo geral, ele tem se movimentado para ver essa questão. As corporações policiais em todo o país estão aí de olho nesses pilantras, né, que divulgam o jogo do tigrinho, que divulgam esses jogos ilegais. E vamos esperar, né, com que essas atitudes possam ter resultado logo, logo. Empresas e pessoas que promoverem ou facilitarem a prática de jogos de azar ilegais em Boa Vista, segundo essa proposta, poderão pagar multa de R$ 5 mil a R$ 1 milhão. Empreendimentos também poderão estar sujeitos a penas de cassação de licenças de funcionamento, em caso de reincidência, e ter as atividades suspensas por até 180 dias, dependendo aí da gravidade da infração. E o vereador Samuel Lopes disse pra gente que acredita na aprovação dessa proposta em regime de urgência na quarta-feira que vem. Para ele, o vício em jogos de azar é uma questão de saúde pública e responsável por problemas financeiros sérios, desestruturação familiar e até mesmo questões psicológicas graves como ansiedade e depressão. Então, minha gente, é uma situação que as reportagens, os levantamentos, os estudos do próprio Banco Central, inclusive, já apontam isso, de que pelo menos 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família fizeram apostas ilegais, cometeram essas práticas, né, de jogos ilegais, como eu posso dizer, jogaram o jogo do tigrinho, o que demonstra aí com que essas ilusões, né, proporcionadas por esses jogos ilegais e essas apostas ilegais estão aí afetando as pessoas mais vulneráveis da sociedade. Enquanto tem gente ganhando milhões e até bilhões de reais, tem gente que está ficando cada dia mais pobre porque está se viciando, está acabando com o seu dinheiro, está acabando com a sua família por conta do vício nessas porcarias aí de jogos e apostas ilegais. Gente, vamos esperar com que o poder público, de modo geral, possa se movimentar, porque, infelizmente, pouco se tem se movimentado para tentar combater isso, né? Por que será, hein, gente? Fica o questionamento aqui e que você pense a respeito disso. Por que será que o poder público, de modo geral, no Brasil, pouco tem se manifestado, pouco tem feito para poder tentar frear essa questão, essa problemática que tem afetado principalmente os mais pobres da nossa sociedade, né? Enfim, todo o meu repúdio a esse tipo de coisa, né? Porque, infelizmente, de modo geral, a população mais pobre, mais vulnerável, tem sido afetada por conta da má-fé e da desonestidade de muita gente. Gente, Lucas Luquezzi aqui, termina o papo de redação de hoje com os trabalhos técnicos de Rio Herrera, John Hudson e Aduan Figueiredo. Quero aqui convidar vocês a seguir as nossas redes sociais. Eu, particularmente, estou no Instagram. Me segue lá, @LucasLuquezzi. Meu sobrenome é Luckeze.
facilitar aí a sua busca aí. Tem também as redes sociais da Folha BV no Instagram, no Facebook e no YouTube. Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. E tem um zap da redação para você enviar suas sugestões de matérias, né, um pouco do seu retorno aí em relação ao que a gente está falando. É o 999715300 e a seção de comentários do canal da Folha no YouTube está aberta para você comentar o que você quiser aí, desde que não seja xingamento, palavrão e crítica aí destrutiva, né? Porque a gente aqui, a democracia é assim, a gente tem que aceitar a crítica construtiva, né? Porque é assim que a gente constrói uma sociedade mais justa, igualitária, harmônica. E é assim, gente. Muito obrigado, minha gente. Deus abençoe vocês. Uma excelente semana. A gente se vê ou se ouve amanhã, 6 da tarde, aqui no Grupo Folha. Se Deus quiser. Papo de redação. Até amanhã.